É um assunto que nós pouco falamos, não é? Sobre o ofício do diácono. Às vezes nós focamos bastante no pastor. Nós vamos falar sobre este assunto, é um assunto importante, justamente, irmãos, porque acredito que o papel do diácono é um tópico muitas vezes negligenciado nas nossas igrejas. Pouco falamos, pouco vemos, muitas vezes também pouco ensinado. Só que, basicamente, nós acreditamos que os diáconos, eles devem desempenhar um papel vital para garantir a missão da igreja, para que a igreja floresça. Qual é a maneira, Quais são as maneiras que o diácono ele deve agir? O que ele deve ser dentro da igreja? Nós vemos que, se nós formos estudar lá em Timóteo, os diáconos, eles agem como se fossem pastores. Mas são pastores? Não. E nós vemos que a Bíblia faz essa distinção. Eles devem agir como pastores, mas eles não são pastores. E nós frequentemente notamos, lá em Timóteo, nós vamos estudar de uma forma mais aprofunda, que os diáconos, eles são obrigados a ter algumas qualidades. E essas qualidades são as mesmas qualidades dadas ao pastor, exceto em uma coisa, que é a qualificação da pregação. Nós vamos ver isso, exceto a qualificação para pregar. Só que é importante também que os diáconos, eles devem ser capazes de ensinar. Por mais que nós não encontramos a qualificação para que eles preguem, é importante que eles tenham essa capacidade de ensinar, mesmo que eles não carreguem este fardo pastoral da pregação. Eles não ensinam muitas vezes no púlpito, mas devem ser capazes de ensinar, de pregar. Então nós devemos considerá-los como presbíteros. Tá? E nós vamos ver lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E Paulo ele começa da seguinte forma. Ele afirma, na verdade, esta é uma palavra fiel e, se alguém deseja o episcopado, excelente obra, deseja. Então o que Paulo está dizendo aqui para nós? Ele está afirmando que se um homem aspira, tem o desejo de ser um presbítero, ele deseja uma nobre tarefa, ele deseja um nobre ofício. Lá no versículo 8, ainda do capítulo 3 de Timóteo, nós vemos que o diácono, que ele fala da mesma sorte, ou seja, da mesma forma, do mesmo jeito. Então, isso remonta lá no versículo 1, do capítulo 3 ainda, que indiretamente, o que o apóstolo Paulo está observando aqui? Ou seja, que da mesma forma, um homem que aspira ser um diácono, ele deseja uma tarefa nobre. Ele deseja uma tarefa nobre. E uma tarefa nobre é uma tarefa de ter o fardo profundo, cuidado pela saúde da igreja. E quando nós vemos essa palavra nobre, alguém deseja o episcopado, excelente obra, deseja, no caso aqui na tradução do grego seria o nobre, ela é usada também por João para se referir a Jesus, mas como o bom pastor. Então é a mesma palavra usada. O pastor que voluntariamente dá a sua vida pelas ovelhas. Então, no mesmo significado, nós vemos que aquele que deseja esse nobre ofício, essa nobre tarefa, ele é como o bom pastor. Ele tem que dar a sua vida pelas ovelhas, por aqueles que estão seguindo, que é conforme Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 11. O modelo para um pastor sobre como dar as suas vidas pela ovelha é o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, da mesma forma, o modelo para um diácono, sobre como cuidar profundamente da sua igreja, pela sua igreja, da saúde da sua igreja, é o mesmo modelo de Jesus. Tá? Então, se os diáconos seguirem o modelo do grande pastor, do nobre pastor, eles vão agir como? Como se fossem o grande pastor. Vão agir dessa mesma forma. E é por isso, irmãos, que nós cremos que um diácono, ele é um servo que ministra, é um servo que deve cuidar das necessidades dos outros, junto com os pastores, junto com os presbíteros. O diácono, ele tem aquele feeling, aquela capacidade de entender a função do pastor. E deve ser um feeling bem aguçado, porque ele deve, ao mesmo tempo, entender a função e, ao mesmo tempo, entender o pastor como se ele fosse pastor, se colocar na pele do pastor. Então, se ele vai apoiar os pastores a pastorear bem, não é lógico que ele deve ser bem versado no trabalho que os pastores realizam? Eles devem, de fato, saber de tudo que o pastor deve fazer, da sua incumbência. Então, a nossa convicção deve ser de que os diáconos, eles devem entender o trabalho dos presbíteros como se eles fossem os presbíteros, para que quando eles coloquem em prática o que os presbíteros pedem que eles façam, e aí então eles vão entender as razões pelas quais o pastor solicita tais posturas. Então nós vemos que, não obstante isso, o diácono, ele sabe que ele não deve tomar decisões pastorais. Nós vemos que há diferença. Ele não deve tomar as decisões pastorais, porque há funções que são reservadas de forma exclusiva a quem? Ao pastor, aos pastores na igreja. Então não deve haver confusão de papéis. Os papéis devem se complementar, mas não devem ser confundidos. E se nós formos estudar cuidadosamente as qualidades dos presbíteros e dos diáconos, nós já vimos isso e vamos retornar, nós notaremos que Paulo, ele não nos diz precisamente como os presbíteros, como os diáconos devem funcionar em diferentes contextos. Só que nós fazemos uma dedução. Nós podemos deduzir o quê? Dessas qualidades, quais são os papéis e quais são as responsabilidades. Tá? Então não foi dado de uma forma específica, só que nós deduzimos. Um diácono, ele não ocupa um ofício de ensino, porque essa é a função do pastor. Mas a sua vida deve ser um verdadeiro sermão, não é? A sua vida deve ser um verdadeiro sermão em aplicação. Então nós vemos aqui que os dois ofícios estão intimamente relacionados. Estão intimamente interligados. As mesmas qualidades são exigidas para servir nesses dois aspectos, nesses dois ofícios. O relato conhecido lá em Atos 6, vamos abrir lá? Em Atos 6, nós vamos ver uma situação que deixou bem claro quem é o responsável pelo papel de pregar e pelo papel de orar e o papel do diácono, que é o quê? Servir as mesas. E aí nós encontramos no versículo 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Começou a ter confusão. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável, e aqui nós vemos os pastores, os líderes, dizendo: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra.
E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O que nós vemos aqui? Ficou bem mais claro agora, né? Quando a gente lê. Neste caso, os diáconos eles foram selecionados e eles tinham uma função. A primeira função que nós devemos ter em mente. O diácono ele tinha a função de proteger. Proteger quem? Os pregadores, primeiramente. Proteger os pregadores. De atender a assuntos que não estavam dentro do escopo das responsabilidades do pregador. Então eles tinham que exercer esse trabalho de proteção. Eles entendiam a importância do pregador se dedicar ao quê? À oração. Ao ministério da palavra, ou seja, ao avanço do reino. Então, talvez o mais importante, os diáconos, aqui apresentado em Atos 6, eles tinham que manter a paz. Eles tinham que manter a unidade e garantir que a reclamação, porque lembra que nós lemos no início, que houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, estava tendo uma certa confusão ali, um problema. Então, eles tinham que garantir que a reclamação levantada por um grupo contra o outro não resultasse em fazer com que a palavra de Deus não se espalhasse. Proteger que o evangelho fosse expandido. Que discípulos que não fossem feitos, e que novos convertidos não fossem adicionados à igreja. Então eles tinham que ter esse cuidado. Porque de problema nós afastamos as pessoas, ao invés de trazê-las. Então um diácono ele pode não pregar no púlpito, mas eles pregam como? Agindo. Eles pregam agindo. É como se eles exercessem um papel do ancião. Tá? No tópico 2, nós vamos ver aí que os diáconos eles são escolhidos. E são escolhidos de que forma? Dependendo da necessidade. Havia diáconos no tempo de Jesus? Nós vamos ver que não. Durante o ministério terreno de Jesus, o ofício do diácono, como nós conhecemos hoje, ele não havia sido instituído ainda. Só que Jesus ele não designou diáconos entre seus discípulos ou no grupo maior dos seus seguidores que o acompanhavam. E isso pode ser explicado pelo fato de que Jesus ele estava fisicamente presente. Ele próprio fazia isso. Ele cuidava das necessidades espirituais e também das necessidades materiais, das necessidades físicas dos seus seguidores. Perfeição, não é? Perfeição que nós não temos. Então, a ausência de diáconos no ministério de Cristo também aponta para a centralidade no Cristo. Para a centralidade nele como o pastor, o nobre pastor, como o grande pastor. E o servo por excelência. Então, ele é tanto o líder espiritual quanto o supremo exemplo do serviço, de humildade, como também nós podemos ver lá em João 13, nós não vamos lá, mas depois quem quiser pode dar uma lida. Quando ele lava os pés dos discípulos, lembram? Então, o papel do diácono na igreja reflete essa dimensão de serviço que Jesus realizou. E realizou de uma forma tão perfeita, tão profunda. Só que aí nós vemos que a necessidade, ela surgiu de um problema. Qual foi o problema? Voltando lá em Atos 6. Por causa das viúvas. As viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, a primeira menção explícita aqui dos diáconos no Novo Testamento ocorre nesse texto. Quando a igreja,
lá em Jerusalém, começou a enfrentar problemas. E quais eram os problemas? De recursos, né, de sustento mesmo, de entrega de recursos materiais, em especial em relação aos cuidados das viúvas. Então, à medida que a comunidade de crentes crescia, ficou evidente que os apóstolos eles já não estavam dando conta, eles não conseguiam cuidar das necessidades espirituais e das necessidades materiais da igreja de uma forma simultânea. Não estava sendo possível. E as viúvas helenistas, né, de origem grega, elas estavam sendo negligenciadas na distribuição dos alimentos diários. E aí isso gerou murmúrio, né, murmuração dentro da igreja. E para resolver esse problema, os apóstolos, na verdade, convocaram a congregação e insistiu que a igreja escolhesse homens de forma. Quais as qualidades? Homens cheios de sabedoria. Então não é qualquer ofício. Não é de qualquer forma. Então, é homens cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Homens preparados para cuidar dessa tarefa específica. Então isso marcou o início do ofício de diácono na igreja, foi através deste texto, neste momento, deste acontecido. E a escolha desses homens, irmãos, foi uma resposta e ao mesmo tempo uma solução. Uma solução prática para uma necessidade que surgiu de uma forma espontânea, de uma forma emergente. E isso nos ensina que o ofício de diácono, ele é flexível. Ele foi criado para suprir, né, a necessidade de uma prática específica. Então a igreja ela precisa estar atenta a isso. A igreja precisa estar atenta, identificar essas necessidades. Identificar quando deve ser o momento de se instituir, de garantir que as questões práticas sejam resolvidas sem comprometer o ofício do pastor. Quem detecta isso? A igreja. A igreja. Tá? Então, nós vemos aqui que eles são escolhidos pelas igrejas e não pelos pastores, não pelos apóstolos. Em Atos, ainda no versículo 3, capítulo 6, nós vemos aqui que os apóstolos instruíram a igreja. Eles instruíram para que a igreja, e não eles próprios, escolhessem diáconos. Então isso sublinha o princípio de que os diáconos eles são eleitos pela congregação, pela igreja, e não por uma autoridade centralizada, seja pelo pastor, pelos apóstolos. O versículo ainda diz: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Então, a escolha pela igreja indica que os diáconos são, em certo sentido, representantes do povo. Devem ser escolhidos por aqueles que eles irão servir. Então a congregação tem um papel, irmãos, vital nesse processo. Por quê? São os membros que reconhecem essas qualidades. Qualidades essenciais, necessárias, de homens que irão passar a servir a igreja. E de homens que irão passar a suprir as necessidades materiais e práticas na vida da igreja. E aí entra outra pergunta no item D. Quantos diáconos são necessários? Qual é o número? Numa igreja, Pereira Barreto, hoje temos 60 membros, um pouquinho mais. Quantos diáconos são necessários? Exatamente, depende da demanda. A Bíblia ela não estabelece um número fixo de diáconos que cada igreja deve ter.
Isso é algo que depende das necessidades, das demandas. Então, somente é necessário que um número suficiente para tratar do problema material. Então, nós vemos aqui que este ofício ele surge em uma resposta a uma necessidade prática. E a quantidade de diáconos que uma igreja precisa depende da dimensão da necessidade e da natureza dessa necessidade. Qual que era o tamanho da igreja de Jerusalém? Volta lá, no versículo, em Atos 6. Nós vamos ver que a igreja de Jerusalém tinha milhares de membros. Quantos foram escolhidos? 7. Então, nós vemos que eles tinham milhares, só que eles escolheram somente 7. A igreja, conforme descrito em Atos, ela contava com muitos membros. Mas ainda assim os apóstolos instruíram a escolha de apenas 7 diáconos para resolver o problema. Isso mostra que o número de diáconos não precisa ser grande, mesmo em uma congregação numerosa. Só que é importante que os homens escolhidos sejam capazes de lidar com tudo aquilo. Tá? O que importa é a qualidade, de fato. Que serviço fazem os diáconos? No item 3. Primeiramente, servir as mesas das viúvas na igreja. Então, no contexto da igreja primitiva, uma das necessidades principais era garantir que as viúvas recebessem o sustento. Por quê? Elas não tinham como se prover. Então, eles tinham que distribuir de acordo com a decisão da igreja, dinheiro às viúvas. A igreja estabeleceu essa função para garantir que o cuidado com essas viúvas fosse justo, que fosse organizado, de acordo com uma decisão coletiva. E hoje? Qual o serviço que os diáconos realizam hoje? Nós vemos aqui que, primeiramente, eles podem desempenhar funções semelhantes, Garantir que os recursos da igreja sejam utilizados para apoiar os necessitados, para apoiar as viúvas, os órfãos, os membros vulneráveis da igreja. Então, a igreja ela tem essa responsabilidade de ajudar os irmãos e as irmãs em suas necessidades, e o diácono é o agente desse ministério de misericórdia. De que outra forma? No item B, aliviar o pastor do trabalho material, para que ele possa dedicar tempo integral ao seu ministério. Irmãos, nós vemos que o pastor, ele é chamado principalmente para o ministério da palavra e da oração. Nós ficamos 2 domingos falando sobre isso. Então, as exigências práticas da igreja, elas podem, de uma forma tão fácil e tão rápido, sobrecarregar o pastor. Sobrecarrega. E vai acabar fazendo com quê? Com que ele se distraia do seu verdadeiro ofício, do seu chamado. Então, os diáconos são chamados, designados, para lidar com essas questões. Para liberar, para deixar o pastor de lado, para que ele possa se concentrar no que é mais importante, que é o bem espiritual da igreja. Tá? Então, a oração é uma das responsabilidades centrais do pastor. Nós falamos de uma forma bem profunda sobre isso. O pastor ele tem o dever de interceder pelo rebanho, de buscar a direção de Deus para a igreja, e consagrar tempo significativo em comunhão com Deus. Então, se o pastor ele estiver envolvido com muitas tarefas, como vai ser a vida de oração? Vai ser prejudicada. O ministério da palavra. O pastor ele é chamado para pregar, para ensinar a palavra de Deus com profundidade. Quanto tempo leva para preparar uma mensagem? Uma. Não é, irmão? É muito difícil.
muitas horas de estudo. Então, se ele tem que levar a palavra de Deus com clareza e com profundidade, saindo do óbvio, lembra que nós falamos, direto nós temos falado sobre sair do leite, né, crescer na maturidade. Para você sair do óbvio, irmãos, é muito difícil. Seria fácil você pegar a Bíblia e vir aqui, abrir, Deus mandou falar aqui, vou ler e vou começar a falar as mesmas coisas sempre. É sair de fato dos rudimentos, daquilo que é muito óbvio, daquilo que a gente deveria ter aprendido lá no início e que continua. E essa é a responsabilidade do pastor, se aprofundar. Exige tempo para o estudo, para a preparação, para a meditação. Então, quando o diácono ele cuida de todas as outras tarefas, ele permite que o pastor se concentre nisso, garantindo que a congregação receba um ensino bíblico sólido, consistente, completamente fora dos rudimentos. O trabalho do diácono, então, é crucial. Está vendo a importância, irmãos? Para a saúde espiritual da igreja. É crucial para a saúde espiritual da igreja. Por quê? Porque alivia a responsabilidade do pastor para que ele possa contribuir diretamente de uma forma forte, robusta, profunda, para o crescimento espiritual da igreja. O diácono, ele não paga as contas da igreja. Nós estávamos falando aqui que ele tem que suprir tudo, mas não é ele que arca com as contas da igreja com seu próprio bolso. É uma confusão comum, a ideia de que eles são responsáveis financeiramente pela igreja. Os diáconos, eles não pagam com seu próprio dinheiro. Eles apenas fazem o quê? Administram os bens, os recursos que foram contribuídos pela igreja, pela congregação. E aí o que ele faz? Administra e distribui. E a igreja, ela é sustentada por quem? Outro ponto importante. Pelos seus membros. Pela contribuição dos seus membros. É importante? Muito importante. Então quer dizer que o diácono ele tem uma função muito importante. Então ele é mais que um membro, não é? Não. Nós vemos aí no D. O diácono ele é como? Ele é como um membro, como os demais. Ele não é dono da igreja. Embora ele tenha uma posição de responsabilidade, ele continua sendo um membro da igreja, sujeito à autoridade da igreja e responsável perante os outros membros. Ele está sujeito à vontade da igreja, então ele pode ser disciplinado pela igreja, não pode? Sim. Assim como qualquer outro membro, o diácono ele está sujeito à disciplina. Ele está sujeito à correção. Então ele não está acima das regras, ele não está acima dos padrões da igreja. E se falhar em sua responsabilidade ou em sua vida espiritual, ele pode ser corrigido ou até mesmo pode ser exonerado do cargo. Tá? Então, se um diácono ele não está cumprindo com as suas responsabilidades de forma adequada, ou a sua vida espiritual não está em conformidade com as qualificações bíblicas para o ofício, a igreja tem o direito de tirá-lo, de removê-lo. Então, o diácono, na verdade, é o tesoureiro da igreja. Olha, irmão Nilson. Então, em muitos casos, o diácono ele é responsável por cuidar das finanças da igreja. Para ajudar, ele administra os recursos, ele garante que a igreja, que as contas da igreja sejam pagas de forma correta, pontual. Tá tudo em dia? Tá certo, então. Então o diácono ele atua justamente como tesoureiro. Então é uma pessoa que tem que ser de confiança e de integridade. Por quê? Porque ele lida diretamente com os recursos. Tá? E as suas qualificações? Vamos voltar lá. Um diácono,
em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 e 13. Agora nós vamos para a parte mais difícil. Nos domingos passados nós jogamos toda essa bronca para o pastor. Agora nós vamos para os diáconos. Então, nós vemos aqui que ele deve ter um relacionamento com o Salvador. Ele deve ter um relacionamento com o Salvador. Porque a igreja foi ordenada a olhar homens e escolherem aqueles que são aptos. Muitas igrejas, infelizmente, pagam preço terrível por colocar homens não salvos, homens não qualificados nessa posição. Deve haver um reconhecimento pelos santos, porque eles devem, de fato, os santos aqui, a igreja, deve escolher homens dentro do seu próprio número, homens que já vêm sendo observados pela igreja, homens em que a igreja confia. Mas, principalmente, deve haver uma recomendação do Espírito Santo. Esses homens devem ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, eles eram homens, ou devem ser homens que cumpram comando lá de Efésios 5,18, diz que a palavra cheio significa totalmente permeado, totalmente pleno, completo, sem falta, sem defeito. Então, carrega a ideia de ser controlado pelo Espírito Santo. Para um diácono, isso é indispensável. Um diácono bíblico, ele deve ser santo. E lá em 1 Timóteo 3, versículo 8, nós começamos assim. Quando nós tomamos um tempo para olhar essa lista de qualificações, irmãos, fica fácil ver que o que se espera de diáconos, de vidas piedosas, de vidas que foram separadas. Versículo 8 diz que devem ser homens graves. Homens que são sérios sobre o seu dever. Homens que são dignos de respeito. Homens que vivem vidas dignas de imitação. E ainda nesse versículo diz que não com língua dupla. Diácono pode ser fofoqueiro? Pode falar bem e mal? Não com língua dupla. Não diz uma coisa boa para uma pessoa, coisa boa para outra, coisa... Não pode. É um homem que deve ter a palavra confiável. E ainda que não sejam gananciosos. Gananciosos por lucro imundo. Homens que têm uma atitude espiritual em relação ao dinheiro e que não usarão do seu cargo para se aproveitar. No versículo 9, eles têm que manter o ministério da fé e uma consciência pura. Homens de palavra que são bem fundamentados na doutrina, fundamentados na fé. Homens que estão mais preocupados com o que a Bíblia diz do que com o pacto da igreja, constituição, estatutos, seja lá o que for, mas preocupado com as Escrituras. No versículo 10 diz que eles devem ser provados, ou seja, examinados quanto às suas qualificações, e visto como cumprindo essas qualificações. E ainda diz que eles usem o ofício. Muitos meramente preenchem esse ofício. E o que Deus diz? Eles devem usá-lo. Eles devem realmente colocar em prática. Deve ser um ofício e deve ser usado ativamente para a glória de Deus. E as esposas, como devem ser? Versículo 11.
devem ser qualificadas também. Pode causar grande dano à igreja se a esposa de um diácono for de espírito maligno ou de uma língua gigante. Estraga tudo. No versículo 12, no controle do lar. Mas não um ditadorzinho. Mas sim como alguém que ganhou o amor e, ao mesmo tempo, o respeito da sua família. O diácono ele deve ser um homem de família, alguém que ama, alguém que nutre, alguém que cuida da sua família. Como que nós podemos observar? Olhando para a família, como a família o trata, isso vai responder e dizer muito sobre ele, sobre a sua condição espiritual. E ele deve servir os fiéis. O diácono ele deve ser um servo tanto do pregador quanto do povo. Tanto do pregador como do povo. Nós vemos aqui que o pastor ele precisa dos diáconos para ajudá-lo. Um homem não pode fazer tudo. Os diáconos eles devem ser ativos no trabalho, eles devem visitar os doentes, eles devem cuidar dos enlutados, devem evitar que problemas surjam, devem cuidar dos negócios sob a supervisão do pastor. Mas a responsabilidade de cuidar é do diácono. Os diáconos não são escravos, tá? Não são escravos particular do pastor, mas devem ser parceiros no ministério. Parceiros. O papel de liderança foi investido ao pastor. Os diáconos foram criados para administrar. As pessoas no banco também precisam de diáconos. Eles precisam tirar um tempo para servir a igreja. Estar lá quando a igreja precisar de ajuda. Cuidar do bem-estar, fazer tudo ao alcance para manter paz e harmonia. Por isso que voltando lá em Atos 6:3, fala: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Então, quando ele se refere ao negócio aqui, ele está se falando justamente de ministrar as pessoas. Este importante negócio, ministrar as pessoas. O ministério das pessoas, de vir primeiro às pessoas, é o mais importante. Um diácono bíblico, ele deve ser um soldado. Ele deve lutar pelas Escrituras. 2 Timóteo 2:2, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Ele deve lutar pelos santos. O diácono ele tem a responsabilidade de fazer tudo em seu poder para ajudar. Ele deve lutar pelos pecadores. Olha lá, Atos 6:8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia o quê? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, observa que esses primeiros diáconos, nós íamos ver Filipe, mas o tempo não nos permite. Esses primeiros diáconos se tornaram muito ativos na propagação do Evangelho. Estevão, o diácono pregador, se tornou o primeiro mártir da era cristã. Diácono pregador. Ele pregou com uma ousadia que fez com que os seus inimigos o atacassem. Filipe continuou a tradição e ele foi um instrumental em um grande reavivamento que ocorreu lá em Samaria. No entanto, ele não estava muito ocupado para dedicar tempo para ministrar a indivíduos também. Então, esses primeiros diáconos, eles estabeleceram um padrão que deve ser mantido hoje. As recompensas são incríveis. São incríveis. Os diáconos, da mesma forma que eram necessários há 2000 anos atrás, são necessários hoje.
E aos irmãos que sentem este chamado, saiba que o Senhor, Ele vai usar você para a sua glória. Então deve-se ser um bom diácono, amigo do pastor, servo do povo. Se fizer essas coisas, certamente seu trabalho vai ser abençoado. E para finalizarmos, nós vamos ver a responsabilidade da igreja. Nós vimos lá que a responsabilidade do pastor é uma lista gigantesca, né? Do diácono, uma lista gigantesca. Qual a responsabilidade da igreja? Tão pouca. Mas muito necessária. Confiar nele, orar por ele e seguir o líder, segui-lo como líder. Uma das responsabilidades mais fundamentais da igreja é confiar no diácono. Quando a congregação escolhe para servir, está depositando nele o quê? Uma confiança, uma responsabilidade. Devemos também orar por ele. Mas por quê? Irmãos, assim como o pastor, o diácono também enfrenta desafios. Desafios espirituais, desafios práticos em seu ministério. Apesar dele apenas lidar com as necessidades materiais, ele está sujeito às pressões espirituais. E por que ainda devemos continuar orando por eles? Porque eles precisam de sabedoria e discernimento. Precisam de sabedoria e discernimento para tomar decisões que afetam a vida da igreja. Eles precisam de proteção espiritual. Por quê? Porque está na linha de frente, irmãos. Está nessa batalha espiritual. O que Satanás vai tentar fazer? Desencorajar. Dar o desânimo. Criar divisões. Distrair esses homens do seu chamado. Então a oração da igreja por seus diáconos é uma defesa espiritual que mantém esses homens focados em continuar o serviço e segui-los como líderes. A igreja, ela deve estar disposta a seguir a liderança dos diáconos, confiando que eles estão tomando decisões em benefício do corpo. Então ela deve respeitar as decisões. Seguir a liderança implica também colaborar com ele. Porque é muito fácil a gente exigir e não colaborar. Nós vemos que, além de exigir, nós temos que colaborar. A igreja deve estar disposta a trabalhar ao lado. Seja em projetos de assistência ao necessitado, seja em outras atividades práticas. E também para manter a disciplina e a ordem. Os pastores e os diáconos têm a responsabilidade de manter a ordem dentro da igreja. Então, para concluirmos, é um papel muito importante, não é? Uma função crítica. Precisam de todo o apoio. E isso inclui tudo que nós vemos. Confiar, se entregar à liderança, orar continuamente por sabedoria, por força e segui-los. Esse trabalho, irmãos, por vezes é silencioso, porque fica nos bastidores. Pode passar desapercebido, mas nós vimos que é fundamental para o bem funcionamento da igreja. Amém? Que Deus nos ajude e nos dê capacidade cada dia mais para discernir tudo isso. Amém?